Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu a cor-de-rosa e como que ela se tornou uma cor para mulher. Então, é importante a gente começar falando que nem sempre o cor-de-rosa foi uma cor escolhida para as mulheres. Existe toda uma história por trás e com certeza a gente tem aí um dedinho da publicidade e também questões relacionadas ao machismo. Bom, lá na Inglaterra vitoriana, as crianças elas não tinham distinção por roupas, né? Inclusive todas elas usavam vestidos porque era uma roupa mais confortável para se movimentar. Elas usavam a cor branca ou aquela cor cru, né? Até porque também os tecidos eles eram muito caros e como as crianças se sujavam muito e brincavam, era mais fácil de lavar esse tipo de roupa do que sujar uma roupa que tinha um tingimento. Como eu falei para vocês, os tingimentos eram muito caros, inclusive existiam rebeliões nesse sentido, porque algumas pessoas queriam usar as roupas que eram ditas mais caras, né? Aquelas cores que eram um pouco mais caras, como o vermelho. O vermelho era uma cor que simbolizava o poder e que algumas pessoas podiam usar, principalmente as pessoas mais ricas, né? Porque isso tinha um símbolo de status e de poder. Houve até uma rebelião na Alemanha de um povoado que, enfim, fez uma guerra ali para conseguir usar o vermelho e não conseguiu. Então a gente já vê a importância disso. O vermelho, ele deu origem para o rosa, né? E como vocês podem perceber, o vermelho era uma cor que simbolizava esse poder, esse status, né? Algo relacionado a uma decisão. E, durante a história, isso foi remetido aos homens. Então, quem usava primeiramente o rosa eram os meninos, porque isso simbolizava uma continuação desse significado, né? Então, o rosa seria uma cor mais fraca, os tons pastéis começaram a ser usados pelas crianças. E o azul era usado pelas meninas. E vejam só por quê. Desde muito tempo, as meninas eram simbolizadas com azul, uma porque era uma cor mais barata, o índico era um elemento têxtil, né? Um pigmento muito mais fácil de ser encontrado, então muitas pessoas usavam essa cor, e ele era simbolizado nas religiões, né? Então tinha aquela imagem de uma santidade, de uma delicadeza, e por isso o azul ele era remetido às mulheres nessa época. Passando um pouquinho do tempo, no século XIX, um cientista fazendo aí pesquisas sobre a cura da malária encontrou alguns pigmentos e fez com que eles se transformassem ali mesmo nos laboratórios. Então ele conseguia criar pigmentos dentro do laboratório e não só de matérias naturais, o que barateava o custo e fez com que as cores não se tornassem um símbolo tão grande de poder e de status. Mas no século XX, as roupas ainda tinham essa questão, né? Alguns colocavam o azul para mulheres, outros para homens, mas ainda tinha essa questão de que o rosa vinha do vermelho, então que era uma cor um pouco mais decidida, imponente, que isso era reservado para os homens, e que o azul tinha esse toque de delicadeza que era reservado para as mulheres. Bom, em 1930 começaram a aparecer algumas roupas de marinheiro e a gente já sabe que os marinheiros usam azul, né? Um azul marinho. Então essa conexão foi começando a ser feita. E o rosa, ele era atrelado ao feminino, então a gente já começou a ver algo do que a gente costuma ver hoje. Bom, depois veio a guerra, as pessoas não começaram a se importar muito com isso, mas quando a guerra acabou, todos os países estavam numa crise muito grande e o que tinha um potencial para crescimento era a indústria têxtil. Os Estados Unidos produziam algodão, a França e a Inglaterra produziam os tecidos, então eles apostaram muito que isso seria algo para manter a economia funcionando. E bom, a partir disso, a indústria precisava reativar o consumo, né? E o que eles fizeram? Na época da guerra, as mulheres precisavam ir ao trabalho porque os homens estavam na guerra, certo?
Essas mulheres conquistaram um espaço que elas jamais tinham conquistado antes, e elas não queriam sair desse espaço. Então, eles começaram a fazer um ideal de mulher, a construir um ideal de mulher também pautado no consumo, porque, bom, as mulheres precisavam sair desse mercado de trabalho, precisavam voltar para suas casas e ter esse papel de dona de casa, de cuidadora das pessoas, do lar, enfim, e elas não queriam assumir esse papel. Então a criação desse ideal foi feita, né? Inclusive a criação de um ideal de corpo, com uma silhueta, a volta dos espartilhos. Então a gente já vê também até uma questão simbólica mesmo de aprisionamento das mulheres. A criação do New Look, né, do Christian Dior. E a gente vê que isso também vai se voltando para a cor-de-rosa, que é voltado para uma feminilidade. Bom, e aí a partir disso, o lema era comprar todas essas coisas, ter uma nova vida, um novo ideal do que é ser mulher. E com isso, o rosa também veio ganhando força. Inclusive, na época, a primeira-dama dos Estados Unidos, que se chamava Manny Eisenhower, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, ela começou a usar o rosa em todos os eventos políticos e dizia que se sentia muito bem usando. Um fato importante disso é que ela era esposa de um grande ditador da época e que ela combinava muito bem com esse ideal de mulher submissa, né? E a partir disso, todas as questões de consumo começaram a explodir, né? Com os filmes, inclusive aquele filme da Tiffany que fala, né, que diamonds are girls' best friend, que os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Então foi criando um ideal aí de que para ser muito feliz e para ser realizada, uma mulher teria que comprar muitas coisas e que existiam determinadas coisas que simbolizavam o que era o feminino. Inclusive, em uma das cenas emblemáticas de Cinderela em Paris, Audrey Hepburn fala as seguintes frases: "Banam os pretos, queimem os azuis e enterrem o bege. A partir de agora, garotas, pensem rosa." Então, isso fala bastante também do que é ser mulher e do que o rosa representa para o feminino. Resolvi trazer esse assunto aqui para a gente conversar porque estamos no Outubro Rosa, né? E as cores dizem muito sobre a história e sobre a construção social que a gente está. Inclusive, depois da guerra, existiu também, como eu falei, a construção de ideais para corpos, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente também fala sobre o mito da beleza, que é o que Naomi Wolf traz muito fortemente nos livros dela. E fala que, inclusive, tudo isso é uma questão para manter as mulheres dentro de casa, que existe um ideal do que é ser mulher para uma sociedade e que isso nos traz também uma inquietação, porque a gente vê o quanto o ser feminino ele é atrelado a essas questões, né? Delicadeza, submissão, e é tudo que a gente não precisa ser. Enfim, é isso, quis trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E é bom que a gente se inquiete e que a gente busque, né, sobre o que seriam essas coisas. E no fim, o rosa, ele pode ser sim um símbolo de decisão, pode ser um símbolo de poder, porque afinal a gente que significa as cores, mas é importante também ter esse background histórico para entender como que as coisas foram acontecendo. É isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Um beijo e até mais!